Graça e paz, irmãos. Aqui no meu. Vamos entrar aqui ao vivo. Vou aguardar um pouquinho, mas já vamos começar porque tem um debate mais tarde. Então tem que falar aí já rápido, não posso esperar muito, né? Então muitas pessoas usam esse texto de Mateus no capítulo 7, no versículo 1, né? Não julgueis para não ser julgados. Aí eles usam esse versículo isolado, eles dizem que você não pode julgar. O que é julgar? Julgar faz parte, né, do discernimento e faz parte de discernir. Se você julgar entre uma coisa boa e má, ou seja, eu digo aquilo é mal, isso aqui é bom. Se eu suspendo o julgamento, então não tem como dizer se algo é bom ou mal. Então, não significa isso. Tem duas palavras que é usada. A primeira é anacrino, a segunda diacrino. Enfim, as duas têm a ver com julgamento, mas enfim, nas duas eu uso o discernimento para dizer o que é bom e o que é mal, mesmo em uma ou em outra. Embora uma tenha mais a ver com dar o veredito final, né? Então, essa pessoa é herege. Então, isso é dar um veredito final. Esse cara é um herege. Não posso fazer isso? Não, o texto não está dizendo isso. Também não está dizendo isso pelo próprio contexto imediato que nós vamos ler aqui. Você vai perceber que não. E o próprio Jesus, né? Porque Jesus não iria falar uma coisa e fazer outra, né? Ensinar uma coisa e fazer outra. Então nós vamos ver o que Jesus está falando aqui. E depois nós vamos conversar sobre esse ponto, sobre outros textos da Escritura. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, versão corrigida e fiel, Almeida corrigida e fiel. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Então, primeiro ponto é, com o juízo que eu julgo, eu vou ser julgado, e com a medida que eu tiver medido, também vou ser medido, né? Então, essa é a recomendação, né, de Jesus para isso. Agora vamos ver o contexto disso, o que ele quer trazer com todo desse ensinamento. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a traves que está no teu olho? Então aqui, no versículo 3, irmão. Então ele está falando aqui de irmão. Ele não está falando aqui de ímpio, ele não está falando aqui de herege, ele não está falando aqui de nada a não ser que seja um irmão. E aqui ele fala argueiro. O argueiro, ou um cisco em outras traduções, né? Ou seja, um pequeno cisco, né? Enquanto o outro tem uma trave que na verdade bloqueia completamente a vista dele. Ele não consegue ver que ele tem essa trave. Essa trave é o orgulho, ou a justiça própria, ou outras coisas que a pessoa tem em qualquer tipo de pecado. Então aqui ele está falando no contexto de irmandade já. Ou seja, antes de eu olhar para os defeitos do meu irmão, eu olho para mim mesmo. Então veja o contexto disso. Onde Jesus quer chegar com isso? Aqui ele está falando um contexto de igreja como um todo. Então antes de eu ficar criticando os defeitos do irmão, né, que todos temos, né? Então alguns são mais irados, outros, né? E isso são, alguns têm, digamos assim, vamos pegar aqui uma fraqueza numa área, outros têm outra, e isso é normal porque estamos todos em processo de santificação. Então Jesus diz, antes de você cuidar da vida do outro, cuide da sua. Mas isso não quer dizer que o outro está certo, entendeu? Jesus não disse isso. Então, isso é muito importante você perceber. Agora vamos continuar lendo. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave do teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus não está proibindo julgamento aqui, justamente por isso. Ele está dizendo assim, primeiro você vai tirar a trave que está no teu olho. Então depois você vai tirar o cisco, o argueiro que está no olho do teu irmão. Então sim, existe uma disciplina dentro da Irmandade, né? Mas antes de eu fazer essa disciplina dentro do grupo cristão, eu faço avaliação da minha própria vida, né? Porque é muito fácil falar do outro, mas tendo defeito. Então eu avalio, não, vou tirar essa trave do meu olho. Então agora que eu tirei essa trave do meu olho, o que eu vou fazer? Eu vou lá tirar o argueiro do olho do meu irmão. Então deixo de ser hipócrita,
né? Não vou pegar e coar, fazer que nem os fariseus. Então esse julgamento que Jesus está condenando é um julgamento hipócrita, da pessoa que tem a vida toda torta e quer corrigir a outra. Embora vale a gente observar sempre, por isso que Jesus diz, faz essa observação, que ninguém tem a vida perfeita. Por isso sempre a gente analisa primeiro a nós mesmos, depois a vida do outro. Isso é muito importante para a comunidade cristã. E no contexto aqui, até agora, ele não falou de hereges, nem de ninguém que não seja cristão. Então existe um contexto e a gente tem que respeitar ele. Vamos continuar lendo aqui, Mateus 7. Não deis, agora ele vai dizer de outra maneira, veja, não deis coisas santas aos cães, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteçam que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, o que ele está dizendo aqui agora? Ele está dizendo para não dar coisas santas aos cães e não deitar aos porcos as pérolas. Se não julgar, significa não fazer um julgamento de discernimento sobre uma pessoa, né? O que ela é ou não é, ou fazer um discernimento, um julgamento do ensino ou de qualquer coisa, eu já não conseguiria fazer isso aqui, porque eu devo julgar se a pessoa é porco, para mim não jogar uma pérola, ou é um cão, né? Para não jogar coisa santa. O que seria isso? Seria com certeza a pérola, as coisas santas aqui, com certeza a revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus, né? Então tu está ali querendo instruir um cão, um porco. Então, volte para o contexto do julgamento. Você está ali e você vê uma pessoa que está em adultério, vamos supor, e você repreende ela, mas ela tem aquela carniça de pornografia nela, não nasceu de novo. Ela é um cão e um porco. Onde vai aparecer de novo a analogia do cão e do porco? Também vai aparecer em 2 Pedro, lá no final de 2 Pedro capítulo 2, ele vai dizer assim: voltou a porca lavada o espojador de lama, e o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Ou seja, eram pessoas que estavam dentro da comunidade, mas não nasceram de novo. Então, você vai ali, volta para o contexto do julgamento, para você ver tudo que Jesus está falando. Então você tirou a trava do seu olho, então você vê, o cara está na carniça lá, na pornografia, o cara não sai da cara, gosta daquilo, está entregue aquilo. E você exorta, você fala, primeiro em amor, depois você bate, porque ele não pode. Ele tem que se arrepender. O que acontece? Ele volta contra você e te despedaça, essa pessoa. Ela não aceita a correção. Então, o que você faz? Não joga mais pérola para ela. Claro que você vai jogar e ele vai acabar rosnando, né? Então não continua, porque para essa pessoa não te despedaçar. Ela já é um cão, ela já é um porco. Aí é um outro. Mesmo que a gente esteja dentro do contexto, dentro da comunidade, a gente pode fazer esse julgamento, veja. Mas aqui, eu já verifiquei que essa pessoa é um cão ou um porco. Eu não poderia fazer isso se eu não julgasse. Entende? Então, não significa suspender o julgamento, eu não julguei. Vamos continuar aqui, você vai ver, o julgamento já está desde o 2º versículo em diante. Essa postura de Jesus aqui é uma postura de autoconhecimento que você deve ter de si mesmo, se você é cristão mesmo, se você vai fazer algo só para criticar alguém, não para edificar ela, né? Se você quer que a pessoa cresça em fé, se você quer que a pessoa se arrependa, ou se você é só um hipócrita que quer dizer que sabe mais do que o outro, enfim. Vamos lá, continuar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Bom, aqui ele já muda totalmente para a oração, né? Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bater abre-se-á, né? E ele fala: qual dentre vós, né, o filho, né, pedir pão, né, deu, quanto mais nosso Pai, que é bom, né? Então ele vai falar de novo, vamos lá adiante. 12, então, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também, porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Tá? Aqui já é uma outra forma de julgamento que você vai fazer também. Porque você tem que julgar entre dois caminhos agora.
Você tem que fazer o discernimento entre dois caminhos. Esse caminho leva à morte, esse caminho leva à vida. Eu tenho que julgar, entrar pela porta estreita, entrar pelo caminho estreito, que é o caminho da palavra de Deus, não pelo caminho da opinião humana, não pelo caminho da religião, das obras, mas da justiça, da fé, enfim. Isso é difícil. Como eu vou fazer isso sem poder julgar qual a mensagem e qual caminho que está sendo proposto para mim? Tanto para da minha mente, da carne, enfim, quanto de outras pessoas propondo esses caminhos para mim. Eu só posso fazer isso através de julgamento. Então é possível Jesus estar proibindo o julgamento. Vamos continuar ali. O próprio contexto já vai desmistificando o que as pessoas falam, né? 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Então, aqui, novamente, você tem um contexto de quê? De julgamento. Você tem que julgar se a pessoa é um falso profeta ou não. Você tem que julgar. E por onde você vai julgar? Jesus diz: pelos seus frutos. Pelos seus frutos você vai conhecer se a pessoa é um falso profeta ou não. Pelos seus frutos. E se você não pode julgar, como as pessoas dizem, como você vai dizer se a pessoa é um falso profeta ou não? Então, é claro que a Bíblia não pode se contradizer. Então, é óbvio que esse tipo de ensinamento de não julgueis em nenhuma hipótese é totalmente errado, totalmente antibíblico, na verdade, né? Vamos continuar aqui. Então, Jesus vai falar sobre a casa edificada sobre a areia e a outra sobre a rocha. Mas vamos lá. Mas Jesus mesmo, ele emite julgamentos sobre os fariseus. Pega Mateus 23, chama de hipócrita, raça de víboras, serpentes, né? Então, Jesus emite julgamento em Mateus 23 e Jesus emite julgamento em vários lugares, né? Então, Jesus não está proibindo julgamento. E lá em João 7, 24, Jesus diz o seguinte, João capítulo 7, João 7, 24. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Então, Jesus está nos dando uma ordem de fazer um julgamento não pela aparência, mas pela reta justiça, ok? Então, é muito importante isso. Aqui você tem uma recomendação de Jesus de julgar, mas não pela aparência, porque o religioso ele julga pela aparência, né? Mas Jesus, aquele que nasceu de novo, ele julga pela reta justiça. O que é a reta justiça? É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, né? Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, mantenha, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, 2,14, porque lhe parecem loucura, né? E não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo está dizendo que o homem espiritual discerne tudo bem, e de ninguém é discernido. Em outras versões, essa palavra aqui vai estar julga todas as coisas, né? O homem espiritual julga todas as coisas por ninguém é julgado. Enfim, o que ele está falando? Que o homem espiritual consegue discernir as coisas.
e espiritualmente, porque discerne espiritualmente. O que é discernir espiritualmente? Discernir espiritualmente é discernir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a reta justiça. Então, discernir pela reta justiça e ser um homem espiritual é ser um homem que tem a mente de Cristo, ou seja, ter um homem que tem a mente renovada pela palavra de Deus. A mente renovada não pelas suas opiniões, mas pela palavra de Deus, entende? Então, e isso é fazer o julgamento de acordo com a reta justiça. Vamos continuar aqui mais alguns textos para a gente sobre julgamento, né? Eu acredito que lá em Efésios, no capítulo 11, está falando aqui com o Ednan, e Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito, né? Lá no capítulo 5, versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais como seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, e agora o versículo 11: Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas, o que ele está falando dessas obras das trevas? Então muita gente vai falar de macumbaria, de feitiçaria, também é obra da carne, porque Paulo fala, no contexto, desde o versículo 1, ele não fala diretamente disso. Ele fala ali, vamos lá no versículo 2, fornicação, impureza, avareza, né? Torpeza, parvoíce, chocarrice, vamos lá, devassidão, impureza, avareza de novo, idolatria. Tudo isso é obra das trevas, palavras vãs, né? Palavras torpes, né? Também. Tudo isso é obra infrutuosa das trevas, porque não tem fruto, né? Não vem do fruto do Espírito, vem da morte da carne. Então, o que eles fazem oculto, até dizer é torpe. Mas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, né? Porque a luz tudo manifesta. Então, você deve condenar essas coisas. Como que você vai condenar se você não pode julgar em nenhuma hipótese? Como que você vai condenar a avareza, a impureza, a parvoíce, se você deve, então, concordar ou tolerar essas coisas? Então, está errado. Você não deve tolerar essas coisas. E não julgueis não significa aquilo que as pessoas ensinam. Não significa que você não deve julgar em nenhuma hipótese. Então Paulo fala, né? Depois vamos continuar, eu gosto desse capítulo. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, né? Ou seja, aquelas obras más da carne. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, com a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, e cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos maridos. E aí vai: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, aqui ele está falando sobre, obviamente, as obras das trevas e as obras da carne. Então, como você pode ver aí na nossa exposição, vou finalizar o vídeo, depois a gente vou para uma live mais tarde, vai ser daqui a 1 hora, mais ou menos, 1h20. Se você ir no store do meu Instagram, vai estar lá a live, vou debater com o Arminiano lá. Enfim, como você pode ver, então não julgueis, não se aplica a qualquer tipo de julgamento. Ele está falando sobre coisas, sobre julgamento hipócrita, sobre julgamentos de pessoas que não se santificaram, né? Não estão no caminho da santidade, não estão no caminho da palavra de Deus e são hipócritas, né? Querem cagar a regra para os outros, né? Então a palavra de Deus é muito clara, julgamento é para os dois, né? Ou seja, por isso que Jesus diz: com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Então, primeiro eu olho para a minha vida, o que eu preciso mudar na minha vida? Nossa, nós temos tanta coisa para mudar. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque a salvação é pela graça por meio da fé, pela justiça de Cristo, não pelas nossas obras. Então fique na paz, que Deus possa abençoar vocês. E acompanhe aí o debate aí às 9h30, tá? Glória a Deus.